Oi, vou gravar mais um vídeo. É, Esse vídeo eu queria apresentar uma ideia em relação a, assim, as questões que estão acontecendo no Brasil atualmente em relação à polarização de ideias, pessoas na internet e tal. E na minha maneira de pensar, eu fico tentando. Você pode de repente tentar ajudar de muitas maneiras, né? Cada um vai ter uma maneira, né? Mas eu acho que é interessante, no caso, a questão do esclarecimento. Acho que uma maneira muito interessante e talvez a mais eficiente, em vez de se ficar afirmando alguma coisa, seria fazer as pessoas entenderem, e fazer as pessoas entenderem através do conhecimento. É a questão que eu vi em alguns vídeos aí na internet é uma referência tipo como o populismo ele fala tal, mas o conhecimento é que te comprova se aquilo lá tem sentido ou não, porque falar ser populista e falar que você vai fazer um monte de coisa tudo e as pessoas acreditam naquilo é uma coisa, mas se aquilo realmente tem embasamento e se mantém para uma situação de bem-estar para todo mundo e desenvolvimento é outra história. Então a questão eu acho que é muito importante, talvez um recurso que pode ser usado aí para a tendência de ajudar o Brasil a melhorar como estrutura de organização, de entendimento, seriam pessoas esclarecidas, pessoas principalmente na questão política e econômica, pessoas da área, né, que têm formação e entendimento, lidam com isso aí em sala de aula e todo momento aí estão estudando isso, passarem isso de forma didática simples, né, uma forma mais acessível para as pessoas entenderem e dessa forma vão colaborar para o conhecimento e a mudança da consciência das pessoas. Eu acho que mudando a forma das pessoas pensarem, fazendo as pessoas conseguirem pensar melhor, é uma maneira que a gente consegue mudar as coisas, não necessariamente de uma forma mais conturbada. E dando sequência, porque analisando essa questão, a minha percepção é de direita e embasada no sentido do estudo econômico e tal. É lógico que tem questionamento em relação a isso, mas é um embasamento que me orienta. No caso, por exemplo, você pegar uma retórica da esquerda, econômica da esquerda, muitas vezes ela vai ser populista, ela vai falar tal, e imaginando uma situação que é idealizada. Fala, vamos, direitos dos trabalhadores, vamos dar 30 mil direitos, mas isso aí se sustenta, não tem condição de funcionar. O prejuízo, se olhando cientificamente, analisando o funcionamento do oferta e demanda, tudo, você vê que a coisa ela é prejudicada e prejudica o próprio trabalhador e toda a sociedade, né? Então essa questão populista ela parece linda e convence, mas a questão importante é a gente analisar talvez cientificamente, buscar em pessoas que estão estudando isso mesmo e fazer isso ser de uma forma mais clara para as pessoas entenderem. Então, se você pensar na retórica econômica da esquerda, ela tem uma tendência nesse sentido. E se você pegar uma retórica econômica da direita, geralmente as pessoas desconhecem, não tem muitas pessoas passando esse tipo de informação de uma forma mais clara e acessível para as pessoas pararem para pensar e falar, realmente, o que o pessoal está falando é sério, tem sentido, não, eles não estão falando besteira, tem estudo, e outros países estão funcionando bem por causa desse entendimento. Então, essa é a intenção, né?
no caso, por exemplo, isso já ajudaria de uma certa forma a explicar, por exemplo, as pessoas querem educação, as pessoas querem segurança, as pessoas querem saúde. E como que eu faço para ter isso, tal? E o Brasil vem e tributa e faz uma lambança de burocracia, tributação, trabalhista, tudo, e chega lá e não dá conta de oferecer isso. De acordo com a referência de estudo, você buscar nas referências da ciência econômica, você vai entender que provavelmente, é uma opinião minha, talvez pessoas mais preparadas vão conseguir falar sobre isso melhor, mas mais preparadas nessa área de estudo, né, tal, e aprofundadas no conhecimento disso, né, e provavelmente é o próprio governo e essa estrutura toda que não funciona e que prejudica o funcionamento tributário, trabalhista, a previdência, que gera toda essa situação. Só que é difícil fazer as pessoas entenderem isso. E não é as empresas que são malvadas, que são ruins, que estão prejudicando a saúde, a educação e a segurança do país. Você vê que não tem lógica, não tem fundamento se olhar com profundidade. Na verdade, no Brasil, as empresas empresas pequenas, elas ralam muito e, falar a verdade, que ganham dinheiro não ganham. Estão trabalhando muito. Se for pensar, talvez profissional liberal ganha talvez bem mais. É uma comparação meio não tão adequada que eu estou fazendo, mas talvez com mais facilidade do que uma empresa que de repente ela assume vários compromissos ali, ela não consegue. Empresas pequenas, né, empresas menores, que é a maioria aqui no Brasil, né, e estão lá e estão ralando muito para conseguir alguma coisinha, porque tudo é caro. Você comprar um equipamento, tudo mais difícil, aparentemente, parece, no Brasil. E aí, no caso, eu peguei uma referência de informação de livro, né. No caso, é o livro que o pessoal usa bastante em universidade, do Gregory Mankiw. É um livro que chama Introdução à Economia. Esse livro aqui, né? Do Gregory Mankiw. É de um americano, né? E no caso, eu peguei uma parte aqui de referência, deixa eu achar aqui onde estava, que estava relacionada à questão do peso morto dos impostos no funcionamento da economia do país, né? Você pegar aqui, quer ver se dá para enxergar, esse seria o gráfico não sei se vai dar para enxergar direito, mas seria o gráfico mais ou menos da oferta e demanda do mercado com tributação, né? Essa aqui seria a receita, esse quadrado aqui, a receita arrecadada pelo governo. Aqui seria o preço normal, e aqui, quando o preço ele é tributado, a quantidade que diminui de produto no mercado. Ele é consumido menos o produto, então ele cai. Essa área aqui é o peso morto. Tipo assim, aqui as coisas estariam funcionando com mais eficiência e o dinheiro circulando na economia e gerando mais desenvolvimento. Quando você coloca um imposto, ele gera essa área de peso morto. O imposto é natural da existência do imposto, ter essa questão do peso morto em qualquer sociedade que tenha um governo, né? Mas ela dependendo do tamanho desses impostos, da amplitude deles, você tem um peso morto de funcionamento maior no funcionamento da economia. Então, você vê que a ineficiência. Aí, na questão do Brasil, tem uma parte aqui que faz uma comparação de realidades com impostos maiores e impostos menores. Esse gráfico aqui, ele faz a comparação de 3 situações. Uma situação
de um imposto pequeno, menor, uma carga tributária menor, o peso morto seria a perca que você tem do funcionamento e ganho de desenvolvimento da sociedade, da economia naquela sociedade, e o tamanho esse retângulo aqui seria o faturamento, a arrecadação de imposto. A área representaria esse tamanho. Aqui seria um imposto um pouco maior, então você vê que o imposto maior gerou um peso morto maior, né? Então uma perda para a sociedade de desenvolvimento um pouco maior, e o imposto aumentou. Então, na verdade, daqui para cá, se aumentou o imposto, se aumentou a arrecadação do governo. Que bom, né? Tá? Nesse sentido, né? Pro lado do governo. Mas o tamanho da perda do desenvolvimento da sociedade, ela aumentou também. E num caso maior, que eu acredito ser um caso muito próximo, é uma opinião minha, pessoas com muito mais aprofundamento no estudo de economia vão ter muito mais condição de falar sobre isso, né? Mas uma opinião que eu acredito que seja um caso parecido com o Brasil, que seria, por exemplo, uma carga tributária muito grande, que no Brasil são de diversas maneiras de tributação, e você nem sabe, fora trabalhista e outras coisas tanto que implicam, que nem sei como que funcionaria nessa questão do gráfico aí, né? Mas você pensar no básico, o tamanho do peso morto, que é a perca da sociedade, do desenvolvimento da sociedade, e o tamanho da arrecadação do governo. Você pegar essa área aqui com essa aqui, a princípio, a arrecadação é parecida em área, só que é o tamanho da perda de desenvolvimento. Então você traz uma tributação enorme que prejudica a sociedade muito, tira o dinheiro do que você ganha no mês, do que você produz no mês, te penaliza um monte, e tem mais dinheiro para ser gastado com o governo, para comprar as coisas? Não tem. E na verdade o ganho seria com as pessoas produzindo, as pessoas tendo dinheiro no bolso, gastando e funcionando e gerando emprego para outras pessoas e desenvolvendo um país com mais condição, como um país como os Estados Unidos ou alguns outros aí, né? Então essa é a referência de literatura, mas de uma forma, tentar passar de uma forma mais fácil de entender, né? Sem ser muito sofisticada e difícil de entender. Aí uma situação dessa a gente para pensar e vê que por causa disso, por exemplo, numa situação desse de imposto, você vê a diferença de bem-estar, de vida e de condição de vida de uma sociedade. Eu assisti esses dias agora um vídeo esse dia não, acho que foi hoje, do Luiz Miranda, do Luiz Miranda USA, né? Ele falando de uma Maserati que o IPVA que ele pagaria lá pela Maserati seria de 350, convertido por 3,5 reais, né? 3,5 seria de uns 350 reais, vamos supor, lá. Aqui esse carro custaria, segundo ele, uns 600 mil reais, né? Ele pagaria lá um imposto um IPVA de 350 reais. Ou seja, qualquer pessoa no Brasil pagaria um IPVA de uma Maserati, né? De acordo com a condição de lá. E aqui no Brasil, se fosse pagar o IPVA de uma Maserati nesse valor, seria equivalente, convertido lá em reais, 3,5 a 24.500 reais. Quem no Brasil teria condição de ter um carro desse? Poucas pessoas, né? Quantas pessoas têm condição de pagar um IPVA no ano de 24.500 reais? Comprar um outro carro, um carro mais simples, ou um carro usado, 24.500 reais por ano, para manter um outro carro. É simplesmente privar as pessoas de ter acesso às coisas e privar o desenvolvimento e bem-estar que isso pode construir. Eu acho que o vídeo ficou comprido, mas tinha bastante coisa para falar e juntou. Mas o vídeo fica por aqui, então. Até mais, então. Abraço. Tchau, tchau.